Bom, boa noite a todos novamente. É um prazer a gente estar aqui com os irmãos para poder aprender um pouquinho da palavra do Senhor. Os irmãos têm a liberdade de participar também, trazer seu comentário, suas perguntas, suas dúvidas, para a gente poder estar aprendendo juntos. Então, conforme eu comentei, a gente vem estudando a história, a cronologia de Israel. E na última oportunidade a gente falou um pouco sobre o reinado do rei Josias, aquele rei que assumiu o rei como Judá e fez grandes reformas lá no reino de Judá. Obrigado. E aí a gente viu que durante o seu reinado foi um dos profetas lá, durante o seu reinado foi profeta Jeremias, foi profeta também Sofonias, E hoje a gente pretende falar um pouquinho sobre Sofonias. Vamos fazer um estudo voltado ali do livro de Sofonias, É um livro pequenininho, são 3 capítulos só. Então é rapidinho, se você quiser ler. Se você não leu, você pode ler depois também. É pequenininho, rapidinho, você consegue ler também. Então Sofonias provavelmente foi um profeta ali no início do reinado de Josias, quando o povo ainda estava em idolatria, antes de Josias fazer as suas reformas que a gente viu no estudo passado. Então a gente vai começar lá, lendo o livro de Sofonias, lá no início do livro, capítulo 1, versículo 1. Ele diz o seguinte: palavra do Senhor vinda a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Sofonias, então, ele começa dando as suas credenciais. Ele era alguém da família real, Ele era um descendente de Ezequias, rei de Judá, tetraneto do rei Ezequias. E aí ele começa dizendo: hei de consumir por completo tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Arrebatarei os homens e os animais, consumirei as aves do céu, os peixes do mar, e os tropeços com os ímpios, e exterminarei os homens de cima da terra, diz o Senhor. E estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. E exterminarei deste lugar o resto de Baal, e o nome dos quemarins com os sacerdotes. E os que sobre os telhados se curvam ao exército do céu, e os que se inclinam jurando ao Senhor e juram por Malcã, e os que deixam de andar em seguimento do Senhor, e os que não buscam ao Senhor, nem perguntam por ele. Cala-te diante do Senhor Jeová, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. E acontecerá que no dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os príncipes, os filhos do rei, e todos os que se vestem de vestidura estranha. Castigarei também naquele dia todos aqueles que saltam sobre o umbral, que enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. E naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir uma voz de clamor desde a porta do peixe, e um uivo desde a segunda parte, e grande quebranto desde os outeiros. Uivai vós, moradores de Maquetés, porque todo o povo de Canaã está arruinado, todos os carregados de dinheiro são destruídos. E há de ser que naquele tempo esquadrinharei Jerusalém com lanternas, e castigarei os homens que estão assentados sobre as suas fezes, que dizem no seu coração, o Senhor não faz bem, nem faz mal. Por isso será saqueada a sua fazenda e assoladas as suas casas, e edificarão casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, mas não lhe beberão o vinho. O grande dia do Senhor está perto e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. É interessante que o livro de Sofonias ele começa já com essa visão do Senhor trazendo julgamento, O Senhor trazendo a destruição, trazendo o julgamento. Ele começa condenando vários erros que estavam no povo de Judá. Eles adoravam outros deuses, fala ali contra os ídolos, fala que eles adoravam o exército do céu, e é muito comum essa prática de colocar a criação no lugar do Criador. E até hoje a gente vê isso muito. As pessoas que adoram as estrelas, os céus, a lua,
essas coisas assim, né? Por mais que fosse muito comum na antiguidade, aqueles deuses que tinham os deuses da lua, o deus do sol, sei lá mais o que, hoje em dia a gente ainda vê muitas pessoas que acreditam, né, em astrologia, essas coisas assim. Fala dos exércitos dos céus. Ele fala dos ídolos, né? Mas ao mesmo tempo ele fala também que eles colocavam engano, né? Era um povo que vivia na mentira, no engano. Um enganava o outro. Eles faziam práticas de idolatria, né? Quando ele fala aí que alguns saltavam sobre o umbral, né? Aquilo dá a entender que eram algumas práticas de superstição. E aí ele fala o que vai acontecer, né? O Senhor vai esquadrinhar Jerusalém, o Senhor vai trazer juízo sobre aquele povo. Ele diz que algumas pessoas ficavam um tanto inertes ali, dizendo: o Senhor não vai fazer bem nem vai fazer mal, né? Como assim? O Senhor não vai fazer nada a respeito disso. Mas o Senhor vem falando que ele vai fazer sim algo a respeito disso. E ele vai dizendo que o grande dia do Senhor está perto e se apressa muito. É interessante que a mensagem de Sofonias, você deve estar pensando assim, não é nada novo, né? A gente já estudou vários outros profetas e a gente já viu essa história antes, né? O Senhor sempre falando em juízo, sempre os pecados de Judá e Jerusalém. E de certa forma a mensagem de Sofonias não é nova de alguma forma, mas é interessante que a aplicação dele é sim. A aplicação de Sofonias é nova, né? É interessante que quando a gente estudou os outros profetas, né, eles sempre traziam uma aplicação ali momentânea, né, falando de como o cativeiro viria para Israel, né, o julgamento viria, e aquilo se aplicava diretamente àquela geração, àquele povo, né, em que havia um juízo próximo, e aquele juízo seria a destruição ali de Judá, mas isso também se direcionava também para um tempo futuro, né? Quando haveria também um julgamento futuro. Já Sofonias, ele dá um enfoque muito grande no julgamento futuro e menos no julgamento ali daquela geração, né? Apesar de Sofonias viver muito próximo, provavelmente ele mesmo viveu nessa época que Judá foi destruída. A ênfase dele é muito pequena nessa parte, né? Tanto é que todos os outros profetas, eles citavam a Babilônia, né? Falando que era a Babilônia que ia trazer esse julgamento ali para Judá, né? De fato, foi a Babilônia que vai destruir Judá, né? Mas Sofonias, em momento algum, ele cita a Babilônia. Em momento nenhum no livro de Sofonias você vai ver ele falando que a Babilônia vai vir destruir vocês, ou que outro reino vai vir destruir eles. Então o enfoque de Sofonias é bem grande em mostrar o que Deus fará e menos em como Deus fará isso, né? Porque em primeiro momento, né, como a gente falou, os julgamentos eles se aplicam também a Israel daquela época, e o julgamento que viria sobre Judá. Mas ele enfatiza aqui, Sofonias, ele enfatizar mais o julgamento futuro, né? Que é o que a gente vai falar mais para frente sobre o dia do Senhor. Mas em uma visão por cima geral sobre o livro, a gente pode dividir Sofonias basicamente em 3 pedaços, né? O primeiro pedaço que a gente acabou de ler aqui, e mais um pedacinho que a gente vai ler mais para frente, falando sobre o julgamento de Deus, né? Ele tem depois, no capítulo 2, um pedaço falando sobre o julgamento, sobre as outras nações, né? Então ele vem falando ali sobre outras nações, Moabe, Filisteus, né? E também sobre Judá. E no final do livro, ele faz um momento de restauração, né? Como é comum mesmo dos profetas, né? Então aqui, a gente começou a ler no capítulo 1, falando sobre os pecados, né? Os crimes, o que estava de errado ali. E é interessante que Sofonias vai encerrar esse pedaço
da seguinte forma. Olha só o que ele vai falar no capítulo 2, a partir do versículo 1 a 3. Congrega-te, sim, congrega-te, ó nação que não tens desejo. Antes que saia o decreto e o dia passe como a palha, antes que venha sobre vós a ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Então aqui, apesar de ser um convite à nação daquela época a buscar o Senhor, para eles serem escondidos da época que a Babilônia viria, isso também é um convite a Israel do futuro, né? A eles buscarem o Senhor para serem escondidos da ira do Senhor. Mas também é um convite para nós, né? Que a resposta esperada por Deus, quando alguém é confrontado pelo seu pecado, é sempre o arrependimento, né? E é por isso que a pregação do Evangelho, ela começa com mostrando para a pessoa por que ela é um pecador, né? Por isso que a gente tem que pregar mostrando sempre que as pessoas são pecadores, né? Nós somos pecadores. Nós temos a natureza do pecado em nós, né? E por isso que, quando confrontados com essa realidade, o Senhor espera sempre um arrependimento. E a resposta esperada por Deus aqui era esse arrependimento, né? O Senhor esperava que eles se arrependessem. Por isso que ele fala, antes que o decreto produza o seu efeito e o dia passe como uma pragana, busquem o Senhor. E aí a gente volta àquela mensagem de Isaías que a gente vem falando sempre, né? Buscar o Senhor enquanto se pode achar, né? Deus espera pelo arrependimento. Fala vocês que o Evangelho, a mensagem do Evangelho, ela começa com a má notícia. Romanos capítulo 3, né? E Paulo vai desenvolvendo Romanos capítulo 3, falando do status do homem, né? E da necessidade do Evangelho, necessidade da salvação. E aí fica um pensamento para nós, né? Quando nós somos confrontados com isso, qual é nossa reação a isso? É endurecer o coração ou é um arrependimento verdadeiro e genuíno? É buscar ao Senhor, é se esconder nele, né? É isso que ele espera de cada um de nós. E aí ele segue no capítulo 2, falando sobre as outras nações, os juízos que viriam sobre as outras nações. E a fé, o arrependimento, ela vai vir pelo ouvir a palavra de Deus. É só pelo ouvir a palavra de Deus. Exatamente. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aqui nesse livro, e o Senhor ele proclama o juízo e ele diz, nada vai livrar. Diferentemente daqueles juízos dos outros profetas que falam de fidelidade, busca o Senhor, volte para o Senhor, né? Aqui está entendendo, principalmente aqui no versículo 18, nem a sua prata, nem o seu ouro poderá livrar do dia do furor do Senhor. Exatamente. Nada poderá livrar, é um acontecimento. Então, ele vem falando aqui sobre as outras nações. Ele fala de Gaza, dos filisteus, ele fala de Moabe, fala de Edom, fala de Nínive, dos assírios, né? E ele termina ali no capítulo 3, no início do capítulo 3, falando novamente de Israel, né? Como se Israel, devido ao seu pecado, agora fosse tratado da forma que as outras nações também seriam tratadas, né? E aí por isso que ele vem no capítulo 8, no versículo 8 do capítulo 3, falando o seguinte: portanto, esperai-me a mim, diz o Senhor, no dia que eu me levantar para o despojo, porque o meu juízo é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque toda essa terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Então, a imagem do Senhor reunindo os povos
para a destruição. É uma imagem que parece muito lembrar a batalha do Armagedon, né, no final da grande tribulação, quando o Senhor vai reunir ali os exércitos para serem destruídos, né? Que a gente pode fazer um link com o capítulo 1:18 de Sofonias, que fala que nem a prata nem o ouro poderão livrar, e isso é claro que está associado a pessoas com riquezas. Isso se repete nos outros livros proféticos e também lá em Apocalipse, no capítulo 19, quando fala que um anjo se colocou de pé sobre no final já da grande tribulação, o anjo se colocou de pé sobre o sol e falou: venha, reúne-se para a grande ceia de Deus, para comer carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos. Ou seja, que no final da grande tribulação, um anjo ajuntando as aves para comer a carne desses reis, né, e comandantes. E assim como em Sofonias e em outros livros proféticos, a gente vai ver que o Senhor não gosta do orgulho, nem de pessoas orgulhosas. Sofonias vai tratar bastante disso também. Pois é. Ele está bem ligado a Zacarias 14, versículo 2. Porque eu ajuntarei todas as nações. Todas as nações a peleja contra Jerusalém. Ele ajuntará, a expressão que ele usa, juntarei todas as nações. É algo bem específico. Exatamente. É interessante que o Guilherme comentou ali, né? Como que isso se aplica bem ao período que eles viveram na época, né? Como uma figura do que se aconteceria no futuro, né? A gente lê lá quando Judá foi destruído pela Babilônia, né? O que aconteceu com os mais poderosos? Os mais poderosos foram mortos, né? O rei, a família do rei, né? Os mais poderosos foram mortos. Aqueles mais ou menos ali, os melhores, foram levados para a terra, né? Quem ficou mesmo na terra de Judá foram a ralé dos ralé, né? Os mais pobres, os mais miseráveis. Interessante a gente pensar ali como que eles não compraram nada com seu ouro, com todo o poder que eles tinham, eles não escaparam de nada do que aconteceu. Da mesma forma, no futuro também, quando a ira do Senhor vier sobre o mundo, não vai ter ouro, não vai ter prata que vai livrar ninguém. Das nações, lá no sexto flagelo, no sexta taça, vai falar sobre os três espíritos de rãs que saem pelo mundo para enganar os reis da terra. Aí fala assim, ó, no capítulo 16 de Apocalipse: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, três espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios, operadores de sinais, e dirigem-se aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia de Deus Todo-Poderoso. Aí no final do 16 ele fala: então ajuntarão os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então o Apocalipse ele fecha a questão dos povos que se reuniu, tanto para vir como juízo para Jerusalém, tanto para ser destruído pelo Senhor Jesus na sua segunda vinda. Exatamente. Mas aí vem um plot twist, vem uma virada de jogo, né? Quando ele vem no versículo 9 e fala o seguinte: porque então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com o mesmo espírito, né? Aqui na minha versão diz que para que sirvam com o mesmo consenso. Aqui esse versículo ele está trazendo uma imagem lá de Gênesis. Ele está pegando uma imagem lá de Gênesis e trazendo para cá, né? O que aconteceu lá em Gênesis capítulo 11? Você vai lembrar? A Torre de Babel, né? O que aconteceu lá na Torre de Babel? Exatamente. Quando a gente lê a história de Babel, a gente dá muito enfoque à questão das línguas, né? Das linguagens que foram divididas, as línguas que foram divididas. O povo falava uma língua e foi lá que foi a divisão das línguas, gerando as culturas todas que a gente tem hoje, né? E a gente dá um enfoque muito grande na questão simples da língua, né? A língua falada, né?
Mas mais importante do que isso que Gênesis está querendo dizer é que os povos eles se reuniram e eles fizeram um consenso em ir contra a ordem de Deus, né? Que a ordem de Deus era se espalhar e multiplicar, né? E eles se uniram em um consenso e falaram, ó, vamos nos juntar aqui, né? E vamos construir essa torre para nós, né? Vamos fazer o nosso nome grande, né? Então, o texto de Gênesis, mais importante ali do que a questão simplesmente das línguas, é dizer que a humanidade tinha se juntado a uma para ir contra Deus, né? Eles tinham feito um consenso para ir contra Deus. E aqui no versículo 9, Sofonias está dizendo que no tempo futuro, o Senhor vai restaurar os povos de uma forma que eles vão servir ao Senhor com o mesmo consenso, né? Quando ele diz aqui que ele vai dar uma linguagem ou lábios puros, é a mesma palavra que diz lá em Gênesis, vai dizer que eles tinham uma mesma língua, uma mesma linguagem, né? Então, ele está dizendo aqui que não é que a gente vai falar uma mesma língua, né, quando o Senhor restaurar tudo. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Mas o enfoque aqui do versículo não é esse. O foco é as pessoas vão servir ao Senhor com o mesmo consenso, né? Então, ao invés de a gente se unir para ir contra Deus, a gente vai se unir para estar com Deus, né? E aí ele segue falando o seguinte, no versículo 10. Da além dos rios da Etiópia, os meus zelosos adoradores, o filho da minha dispersão, me trarão sacrifício. E aí ele começa a falar agora do povo judeu, né? Que o povo judeu vai ser restaurado. Eles vão vir e vão ser ajuntados de todas as partes do mundo, né? O que ele quis dizer aqui com da além dos rios da Etiópia, né? A Etiópia ali significando a fronteira do mundo conhecido da época. E ele falando que da além dos rios da Etiópia, ou seja, das partes do mundo mais longínquas, o povo judeu, né, que a filha dos meus dispersos seria reunida ali. Pode seguir. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que te rebelaste contra mim, porque então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberberás no meu santo monte. Mas deixarei de meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não cessará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante, né? Lembra da questão que o Senhor vai deixar um povo pobre e humilde? Mas será que isso aqui se cumpriu plenamente quando a Babilônia destruiu Judá? Será que eles realmente eram um povo que não cometia mais iniquidade? Que não proferia mentira, né? Isso aqui parece estar apontando para o momento futuro, né? O que a gente comentou aqui, a gente estudou aqui alguns domingos atrás, né? Sobre os 144 mil selados que o Senhor ia chamar durante a grande tribulação, né? O povo judeu, o remanescente de Israel, que é exatamente o que Sofonias está falando aqui, né? O remanescente. E Apocalipse chega a dizer, né? Que eles não profeririam mentiras, né? Na sua boca não se acharia engano. Então a linguagem aqui é bem parecida com isso. Então tudo aponta também para o momento futuro, né? Mas então a gente vê então que a ideia aqui não é que o Senhor ia punir só por punir, né? Como a gente fala, os profetas eles sempre dão essa ideia. A justiça de Deus ela vem e como que devora o mal, né? Aqui é como se fosse um fogo purificador do Senhor, purificando Israel, purificando as nações, né? Porque a ideia é que a justiça de Deus ela sempre vai punir o mal e retirar o mal da terra, né? A ideia do Senhor é sempre isso, é curar, é renovar, é trazer um renovo, né? Então, essa é a ideia aqui principalmente do texto de Sofonias. Ele termina depois falando sobre como que se dará a renovação de Jerusalém e de Israel.
Mas então, o que é? Dá a entender que há uma purificação do povo, né? E ele fala isso lá em Zacarias capítulo 13. Ele fala sobre essa purificação do povo de Israel. Você dá a entender que a ação de Deus, né, sobre eles. Porque os outros profetas sempre falam para que eles busquem o Senhor, para que eles, né, em outras ocasiões, que eles vão para o cativeiro, né? Agora aqui você falou, a temática é outra. A temática é outra. Ele vai mostrar o fato e vai mostrar ele mesmo resolvendo o problema. Então você vê que não há uma ação assim, do povo, né? Não é uma ação do povo, é uma ação de Deus sobre eles. Para entender no contexto geral, percebe-se isso. Exatamente, porque no versículo 8 o Senhor está destruindo os povos, no versículo 9 ele mesmo está dando uma linguagem, ele está dando uma linguagem pura aos povos, né? Então é muito interessante isso, né? A ação de Deus, a ação do Espírito Santo que renova, né? Não é das nossas obras, dos nossos feitos que a gente consegue isso. A questão dos povos também são promessas que ainda não se cumpriram. Em outros passagens da Bíblia também, como Zacarias 8, capítulo 8, versículo 20, fala assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda virão povos e moradores de muitas cidades, e os moradores de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Muitos povos e nações poderosas virão a Jerusalém, buscar o Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naqueles dias, 10 homens de 10 línguas e nações pegarão na borda da roupa de um judeu e lhe dirão: queremos ir com você, porque ouvimos que Deus está com vocês. Ou seja, um dia que o Senhor estará em Jerusalém e os povos irão lá adorá-lo, né? Isso a gente entende se cumprir, então vivendo. Exatamente. Mas então, o que é o dia do Senhor que Sofonias ele tanto fala, né? Fala que está perto, fala que está chegando, fala que é próximo, né? Os profetas que mais falam desse dia do Senhor, né? É Sofonias e Joel, né? Assim, por quantidade de vezes, Sofonias e Joel, eles falam bastante sobre esse dia do Senhor, né? Eu pedi o Lucas até para colocar ali o plano divino para a gente ter um auxílio. Mas sempre que você vê no Antigo Testamento, e se você está acostumado a, por exemplo, estudar os profetas, a ler os profetas, você vai ver bastante essa expressão, né? O dia do Senhor, ou também você pode encontrar falando aquele dia, ou o dia da ira do Senhor, o dia da vingança do Senhor, ou alguma outra expressão parecida, né? Que geralmente se refere a essa mesma coisa, né? Sempre que vai estar falando disso, né, ele sempre costuma trazer algumas características em comum, né? É sempre um período apresentado como um período de angústia, de juízo, de destruição, tanto para Israel quanto para as nações. Mas é um período que também sempre apresenta um remanescente de Israel que é purificado, né? Sempre tem isso. Esse período também sempre apresenta a conversão das nações a Deus. A gente viu isso em Sofonias. Esse período também apresenta um reinado de Deus na terra, né? Ou seja, um reino de Deus estabelecido na terra. E geralmente, eles sempre falam que isso tudo está próximo e que vai ser repentino. Vai acontecer a qualquer momento. Nós entendemos esse período como um período escatológico, um período futuro, né? Então esse período vai ser um período de nova revelação divina, né? A gente entende pela Bíblia que os períodos sempre que Deus se revelava, que tinha uma grande revelação divina para o povo, né, para o ser humano, esse período era sempre acompanhado por grandes sinais e maravilhas. Então se a gente for lá ver quando o Senhor livrou o povo do Egito no Êxodo, trouxe a lei, né?
Foi um período acompanhado de grandes sinais, maravilhas sobrenaturais. A gente tinha lá as pragas do Egito, né? Tudo que aconteceu lá do Mar Vermelho. Quando o Senhor estava querendo trazer uma nova realidade, né, para os reis de Judá, né, que eles estavam em pecado, que ia vir um juízo, né, o Senhor começou a trazer os profetas. Profetas como Elias, Eliseu, né, muitos sinais e maravilhas. Né. Quando o Senhor Jesus veio, né, ele veio também fazendo muitos sinais e maravilhas, como nunca foi feito antes, né? O Senhor Jesus ele estava trazendo uma nova revelação, Novo Testamento. Né? A mesma coisa aconteceu com os apóstolos. Os apóstolos também realizavam sinais e maravilhas, né? Porque eles estavam trazendo revelação de Deus. Né? Eles estavam ali com a autoridade de trazendo ali os fundamentos da igreja, né? Escrevendo as epístolas e tudo mais. Né? E também no futuro, né? Quando o Senhor tiver um outro momento de revelação, a gente vê que esse dia do Senhor ele é sempre acompanhado com sinais, né? Sinais no céu, na lua, no sol, né? Nas estrelas. Ele é sempre apresentado com muitos sinais no céu, na terra e tudo mais. Né? Então esse é um sinal, esse é um momento de revelação divina. O Senhor vai tratar com a humanidade novamente, né? De forma direta. Né? Esses aspectos eram por vezes representados em acontecimentos imediatos. Né? Então, muitas das vezes, os profetas, a gente tem que lembrar que eles viam as coisas como se fossem uma cadeia de montanhas. Né? Então, quando você olha ali para várias montanhas, você vê ali uma do lado da outra, mas às vezes as montanhas têm uma mais próxima, tem uma mais distante, tem uma ali no meio. Mas para você vendo, parece tudo misturado ali. É difícil dizer o que está próximo, o que está perto, o que está longe, o que está próximo, né? Então, às vezes, a visão do profeta, eles escreviam tudo misturado. Né? Então, por isso que às vezes era representado em acontecimentos imediatos. A gente entende que é por isso que muitas das vezes eles diziam que o dia do Senhor estava próximo. Porque muitos daqueles aspectos eram figura que era algo que acontecer próximo daquilo que ele estava falando, né? Mas que seria figura de algo futuro, né? Que seria, às vezes, multiplicada em 10 vezes. Né? Então, vinha um juízo sobre Israel, esse juízo era a figura do juízo futuro. Né? Então, a gente entende que é por isso que ele dizia que era próximo e seria repentino. Né? E a gente entende, ou a maioria ali dos estudiosos vão entender, que esse período se refere ali ao período que a gente conhece como Grande Tribulação e o Milênio, que se a gente for lá no plano divino aqui, é esse período aqui da Grande Tribulação e do Milênio, né? Provavelmente ali. Né? Alguns vão entender que esse dia do Senhor se trata ali mais do período da Grande Tribulação ou metade da Grande Tribulação e o Milênio, mas é um pouco até difícil da gente entender quando exatamente que se trata, mas de uma forma geral é ali o período da Grande Tribulação e o período do Milênio. Né? Então, quando ele fala Dia do Senhor, você pode entender como esse período que ele está tratando, né? Mais diretamente. Né? Ah, mas Dia do Senhor não é o domingo? Né? Domingo significa Dia do Senhor. Né? A palavra domingo significa Deus Dominus, né? Dia do Senhor. Mas o domingo, ele é provavelmente chamado de Dia do Senhor porque houve alguma confusão durante o período da igreja primitiva. Né? Em algum momento se começou a chamar o domingo de Dia do Senhor. Por quê? 2 motivos. Né? Primeiro, porque o Senhor ressuscitou num domingo. Né? Os evangelhos sempre falam do primeiro dia da semana. Os evangelhos nunca chamam de Dia do Senhor. Né? Sempre que fala de domingo, na Bíblia, fala o primeiro dia da semana, não chamando de Dia do Senhor. Mas o Senhor
ressuscitou no primeiro dia da semana. É por isso que eles tinham costume de se reunir no primeiro dia da semana, né? Mas tem uma outra passagem que dá a entender que seria o domingo, né? Que é lá em Apocalipse, Apocalipse 1:10. Você coloca pra gente? Apocalipse 1:10 começa com João falando que ele estava lá na ilha de Patmos, e ele fala: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. E aqui alguns vão dizer, ó, João foi arrebatado no domingo, né? Mas não tem nada aqui no texto que fala que ele foi arrebatado no domingo. Ele diz que ele foi arrebatado no dia do Senhor, né? Algumas traduções até colocam que ele foi arrebatado ao dia do Senhor, né? Aqui é mais fácil de você entender que o texto está querendo dizer o seguinte: João viu o dia do Senhor acontecendo. Ele viu tudo que ia acontecer no dia do Senhor, né? E é por isso que o livro de Apocalipse, ele relata isso tudo, né? Relata isso tudo que João viu, né? Ele viu o dia do Senhor acontecendo, né? Então, por isso que ele fala que ele foi arrebatado no dia do Senhor ou ao dia do Senhor, né? Então é mais fácil a gente entender dessa forma do que falar que João foi arrebatado no domingo. É interessante ressaltar também que o dia do Senhor não é um dia de 24 horas, né? Um período de tempo determinado, em que o ápice desse dia do Senhor é a segunda vinda, mas reverbera tanto para dentro da grande tribulação e também para dentro do milênio. E a gente vê aqui em Mateus 24 ou Marcos 13, quando fala daquele dia e hora, ninguém sabe senão o Pai, né? A gente muitas vezes aplica ao arrebatamento, mas se você vê o contexto do sermão profético de Jesus, você vê que ele não cita arrebatamento. Quando ele fala que o dia e hora ninguém sabe, ele está se referindo a esse dia, esse grande período de julgamento, que é óbvio, ele é antecedido pelo arrebatamento. Então, por lógico, o arrebatamento também a gente não sabe o dia. Mas nessa passagem ele está se referindo exatamente a esse dia do Senhor também, né? Então não é diretamente ao arrebatamento que ele está se referindo. A gente às vezes faz essa confusão. Exatamente. Se tratando também do livro de Sofonias, não faria sentido ali dia do Senhor ser o domingo, porque o contexto em que ele escreveu, o domingo era um dia sem significado nenhum. Exatamente, né? O mais terrível, assim, ó, é o grande e terrível dia do Senhor. Antes escurecerá o sol, a lua, vai fazendo aquelas manifestações, que vai ser antes do grande e terrível dia do Senhor. Um momento terrível. Exatamente. Eu vou pedir o Lucas para colocar alguns versículos que a gente vai ler falando sobre isso. Pode falar, Levi. Paulo aqui no Apocalipse, aqui no capítulo 5, versos 1 e 2, ele diz assim: mas irmãos, acerca dos tempos e das estações não necessitais que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão. Então eu não sei se foi aqui ou se foi em outro lugar que eu ouvi dizer. O dia esse dia, ele vem como um ladrão, do arrebatamento, pode ser agora, pode ser em qualquer momento. Agora o dia do Senhor vir reinar, ainda falta muita coisa para se cumprir. Porque aí ele está falando do dia do Senhor, né? Aquilo que o Guilherme falou, né? O arrebatamento é o primeiro evento que vai dar início a esses acontecimentos todos, né? Então, vai dar início a essa cadeia de eventos. Então é isso. Coloca pra gente Obadias, versículo 16. Porque como vós bebestes no monte da minha santidade, assim beberão de contigo todas as nações. Beberão, engolirão e serão como se nunca tivessem sido. Né? Eu acho que é o versículo 15 que fala certo do dia do Senhor.
Aqui, versículo 15, anotei errado aqui. Porque o dia do Senhor está perto sobre todas as nações, como tu fizeste, assim se fará contigo, a tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Coloca Joel, capítulo 1, versículo 15. Aquele dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá com uma assolação do Todo-Poderoso. Coloca Amós 5, 18 a 20. É interessante o que Amós vai falar aqui, porque o povo estava querendo que viesse o dia do Senhor, e ele fala: ai daqueles que desejam o dia do Senhor, para que quereis ver este dia do Senhor? Trevas será, e não luz. Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando em uma casa, sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridade, sem nenhum resplendor? Sempre falando do juízo de Deus, como que vai ser terrível esse dia do Senhor, né? Coloca para a gente Isaías 13, 6. Uivai, porque o dia do Senhor está perto, vem do Todo-Poderoso como assolação. Isaías 2, 12. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo que se exalta, para que seja abatido. Malaquias 4, 5. Malaquias ele vai falar a profecia de Elias, né? Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, né? Olha Isaías, capítulo 61, versículo 1 a 3. Esse é o texto mais interessante para a gente entender aquela questão dos profetas que viam, né, coisas diferentes, né? Olha só, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes deu ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Aqui, Isaías está falando ao mesmo tempo do ano aceitável do Senhor e o dia da vingança, né? Tanto é que o Senhor Jesus, quando ele vai ler essa passagem, ele lê até o ano aceitável do Senhor, ele para ali e ele fala: hoje se cumpriu essa palavra, né? Porque quando o Senhor veio, ele inaugurou o ano aceitável do Senhor, né? Então, hoje a gente vive num período da graça de Deus, que a graça superabundou, né? Então, hoje a gente tem essa oportunidade de aceitar o Senhor como o único e suficiente Salvador, né? Porque vem um dia futuro, um período futuro, em que aí sim, ele fala, o dia da vingança de Deus, né? Aí sim, o Senhor vai trazer justiça, vai trazer juízo, vai trazer destruição contra todos aqueles que ficam contra ele, né? Que vai abalar a estrutura. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então vai abalar as estruturas cósmicas, né? A estrutura que nós vemos hoje, a estrutura organizada que a gente vê. Agora a gente vai terminar com algumas passagens no Novo Testamento falando também sobre isso, né? Eu não estou lendo todas, mas tem muita coisa para a gente estudar, mas eu vou pegar algumas, né? 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 10. Os Tessalonicenses, as duas cartas de Paulo para os Tessalonicenses é falando basicamente também sobre isso, principalmente sobre isso, né? A primeira carta, Paulo vai falando sobre como, explicando isso, né? Como que iria acontecer essa questão do dia do Senhor. E aí ele vai falar o seguinte: mas, irmão, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, como nosso irmão Levi já leu, né? Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas,
para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer dormamos, vivamos juntamente com Ele. Né? Então ele falando aqui da iminência desse dia, né? Mas que nós somos da luz, não das trevas. E é por isso que ele fala que é interessante, que o Senhor ele não nos destinou para a ira. Para quem Paulo estava falando isso aqui? Para o crente, falam para os incrédulos também. Para o dia do Senhor, para os incrédulos, será de trevas. Você vê que a igreja de Tessalônica ficou muito abalada com esse entendimento do arrebatamento, sabe? Então Paulo traz para eles, traz uma palavra de conforto, que serve para nós hoje de conforto. Não é? Quando nós sabemos de todo esse movimento de Deus terrível, ao mesmo tempo nós ficamos descansados no sentido da segurança em Cristo, e também tem que nos mover a ser mais úteis na propagação do Evangelho. Exatamente. Então, o nosso irmão Levi falou certo ali, né? Mas essa parte, né, de que não estão destinados à ira, o Senhor falou para os crentes, né? Para a igreja, né? Porque a igreja não vai passar pela ira de Deus. A igreja não está destinada para a ira de Deus, né? Quer vigiemos, quer dormamos, vivamos juntamente com Ele. Exatamente. Então, para nós, por exemplo, não importa a hora ou o dia que o Senhor Jesus vier, nós estamos já preparados. Exatamente. Ele fala para a gente vigiar, né? Como o Vantur falou aqui, para a gente vigiar. A gente vigiar é ser como guarda de noite, né? Tá sempre atento, né? Tá sempre atento, sempre ligado, né? É questão de fidelidade, né? Porque o guarda, quando ele está atento, ele é fiel ao seu serviço, né? Ele vai ficar atento ali para ver se não está chegando ninguém, né? Mas então, é essa questão do vigiar, né? Estarmos atentos, estarmos dispostos a trabalhar para o Senhor, buscar mais almas, né? Atentos nesse sentido, né? Mas então, Apocalipse também vai falar, quando João está escrevendo as igrejas, ele também vai falar que não está para... O Senhor vai livrar da hora da tentação, né? Agora, o que Sofonias vai falar, se você vai lembrar aqui? Sofonias falou o que para o povo? Sofonias estava falando para quem? Para os judeus, né? E o que ele fala aqui? Que eles serão escondidos no dia da ira do Senhor, né? Porque o povo judeu vai passar por esse período, né? É lá que eles vão ser purificados. Mas por isso que a gente tem esse entendimento que a igreja não passa pela ira do Senhor. E fala a respeito do dragão e da mulher, né? A mulher estava esperando a criança para dar a luz. O dragão queria tragar a criança. Mas a criança, a mulher teve a criança foi para o céu. Mas a mulher ficou. E Deus preparou um lugar para ela no deserto, né? Então, o pastor Hernandes disse que a mulher ali é a igreja. Mas para nós, a mulher ali é Israel. Exatamente, né? Porque Israel vai ser perseguido durante a grande tribulação, né? Então, aí Paulo escreveu isso para os Tessalonicenses, na primeira carta. Aí o que aconteceu na segunda carta, né? Ele teve que escrever de novo algumas outras coisas. Por que aconteceu?
Eles estavam sendo perseguidos, eles estavam pensando, ó, a gente está sendo perseguido, por que o Senhor não age logo, né? Será que o dia já chegou? A gente está sendo perseguido. E tinha até alguns que já não estavam nem querendo fazer mais nada, porque já estavam, o Senhor já vai vir, já direto. O Senhor Paulo falou que já ia acontecer agora, né? E aí ele escreve lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 3. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, sem entrar muito aqui nos detalhes dessa passagem, sobre essa questão, o que Paulo estava querendo dizer para eles é o seguinte: calma aí, né? Ainda não é a hora, né? Por mais que está perto, por mais que o dia do Senhor está perto, ainda não chegou, né? Vocês têm esses sinais aqui, ó, vai acontecer isso, isso, isso. Então, para também trazer aquele povo, aquele pessoal de Tessalonicenses, para a ação, né? Porque eles já não estavam mais querendo agir, eles estavam só se baseando nisso, ó, o dia do Senhor está aqui e o Senhor nos abandonou, né? Nós estamos sendo perseguidos, cadê o Senhor? Então, para eles também entenderem que ainda não é a hora. E a gente vai terminar então lendo 2 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 1. Ele vai falar também um pouco sobre isso. Olha só, amados, escrevo-vos agora essa segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas. O que a gente estava estudando hoje? Santos profetas. E do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Lembra que os profetas falavam, ó, o dia do Senhor está próximo, o dia do Senhor está próximo. Por que demorou tanto, né? Por que ainda não veio, né? Então, Pedro vai falar sobre isso. Eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Vou pedir, você coloca para mim na versão da NVI. Eu gosto desse versículo na versão da NVI, o 11. Só para a gente tentar entender melhor. E aí Pedro vai fazer essa pergunta, né? Visto que tudo será destruído dessa forma, ou sabendo que isso tudo vai acontecer, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Ou que tipo de pessoa é necessário que eu seja, né? Essa é uma pergunta para cada um de nós, né? Às vezes você não entendeu nada do que foi falado aqui nessa noite. Às vezes você não entendeu nada da questão de profeta, de dia do Senhor, de futuro, de grande tribulação, milênio, nada disso. Mas se você sabe disso, se você sabe que o Senhor vai um dia julgar o mundo, vai trazer juízo, vai destruir o que há, né? Se você sabe que isso vai acontecer, que tipo de pessoa convém a você ser? Ele mesmo vai dar a resposta. Ele vai terminar falando o seguinte, ó, vivam de maneira santa e piedosa. Pode seguir para o 12. Esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda.
Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Mas, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para que Deus os encontre imaculados, inculpáveis e em paz com Ele. Então, se você não entendeu nada de profeta, de grande tribulação, de dia do Senhor, pelo menos saia daqui sabendo dessa coisa, né? O Senhor vai vir um dia julgar o mundo, né? Você, de qual lado você vai estar? O Senhor Jesus, ele fala que vai ser como nos dias de Noé. As pessoas se casavam, davam-se em casamento. Vai ser um período normal. Dizendo que o grande trono próprio é para todo mundo, crente e descrente. Então, ali vai ser o julgamento final. Todo mundo, desde o princípio até o fim. E só termina dizendo, no verso 20, dizendo: mas aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado lá no fogo. Então só tem ele, só faz essa diferença aí. Então ele esquece da. Ele explica também a respeito do capítulo 20, de 1 a 6 ali, mas ele faz confusão com nada ali. Então, irmãos, como que a gente acha paz com Deus? Como Pedro falou, né? Buscar a paz com Deus apenas buscando o próprio Deus, né? É como Isaías vai colocar, né? Busque o Senhor enquanto se pode achar. Então, se você ainda não buscou o Senhor, não espere por amanhã, porque o dia está próximo, o dia do Senhor está próximo, e ele vem como ladrão de noite. E às vezes ele vai te pegar desprevenido. Então, que você possa pensar nessas palavras nessa noite. Pensar que o Senhor, ele está demorando para trazer esse dia, porque às vezes você ainda não aceitou o Senhor como o único e suficiente Salvador, né? É o que Pedro escreveu aqui para nós nessa noite. Então, às vezes ele está esperando você para tomar essa decisão também, né? Então, que o Senhor possa estar nos abençoando.